Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fatos Curiosos da Bíblia. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente porque eu vou comentar acerca de alguns temas que me pediram para responder sobre aquilo que eu penso interpretando corretamente as escrituras. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre praticamente todos esses temas e com uma certa profundidade, mas aqui eu vou tentar resumir de uma maneira mais sucinta aquilo que eu penso. Não só eu, como uma grande parte, tanto dos vivos quanto dos antigos cristãos e reformadores, mas também com base bíblica para aquilo que eu vou falar. E nós podemos começar aqui com a pergunta que me foi feita acerca de quem são as duas testemunhas. Bom, antes de iniciar esse tema, é importante você lembrar que as profecias bíblicas, elas se dão através de métodos interpretativos muito distintos e complexos. Um deles é a referência cruzada. E para você entender uma profecia, às vezes você precisa fazer uma referência cruzada com outra profecia de outro profeta. E muitas vezes o Antigo Testamento nos ajuda nisso. Nós podemos ver em Zacarias, capítulo 4, acerca das duas testemunhas que são citadas no livro de Apocalipse. Onde é que nas Escrituras eu posso encontrar algo parecido acerca das duas testemunhas? Nós podemos sair de Apocalipse e pular para Zacarias 4. Aqui no verso, ele vai falar de interessante, ele vai falar de castiçais de ouros, ele vai ter 7 lâmpadas, vai falar de 2 oliveiras. Então está se referindo claramente a essas duas testemunhas que aparecem no livro de Apocalipse. E aqui ele vai dizer, conversar com Zacarias, o anjo, e ele vai dizer assim: então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, ele vai dizer agora o que são esses candeeiros, o que são essas oliveiras. Ele diz: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, veja que as testemunhas de Deus nada mais são do que a própria palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus revelada ao homem. A palavra de Deus revelada ao homem é o Verbo, Cristo. Cristo é a palavra de Deus, a testemunha de Deus. E como é que Cristo se revela ao homem? Ele se revelou no Antigo Testamento, através de suas epifanias, teofanias, o próprio anjo do Senhor, a lei de Deus dada ao homem, os profetas, se revelou de uma forma múltipla, mas nós conhecemos aí como a Antiga Aliança. Já no Novo Testamento, nós conhecemos como a nova aliança derramada em meu sangue por muitos, como disse Jesus. Então, essas alianças estão representando aí a palavra do Senhor revelada ao homem. O Verbo feito carne, que agora está aqui em forma de palavra. Então, a palavra do Senhor, nessas duas revelações, são as duas testemunhas. Até porque as duas oliveiras são do mesmo material. Os 2 castiçais são idênticos, são iguais. Então, o fato de haver 2 não significa que sejam 2 coisas distintas, mas 2 iguais, reveladas em tempos diferentes. Eu espero ter respondido essa pergunta. A próxima se refere acerca do milênio. Sobre o que eu acredito ser o milênio. O milênio já está acontecendo, não acredito que vai ser literal. Tem versos bíblicos que vai exemplificar facilmente sobre isso. Eu acho que tem 1 ou 2 vídeos que você vai encontrar aqui no canal, onde eu vou falar sobre isso. E assim como praticamente tudo no livro de Apocalipse não é literal, mas sim simbólico, o milênio não deixa de ser literal. E esse novo céu e nova terra que nós estamos vendo aqui, não sei se vai ser essa terra que vai ser destruída com fogo, restaurada, ou se realmente vai ser uma outra substância, uma outra matéria que Deus vai trazer
fazer esse novo céu e essa nova terra e nos colocar aqui como se fosse uma espécie de recomeço do Éden. Uma outra chance de fazer a coisa acontecer, como não houve no passado, mas é um plano perfeito e que dessa vez já está tudo orquestrado. Mas enfim, a história é longa e nós vamos pular aqui para um outro tema, sobre os apócrifos. O que é que eu penso sobre os apócrifos, sobre os livros da Bíblia, os livros canônicos, né? Bom, eu acredito que muitos apócrifos possuem um certo grau de historicidade e confiabilidade. Isso nós podemos ver até citações na Escritura, de Judas, de Pedro, acerca do livro de Enoque, que é o mais conhecido. Mas nós vemos outras referências de livros e traduções orais judaicas escritas sendo citadas ao longo de toda a Escritura. Então, existe uma reverência, uma confiabilidade em muitos manuscritos. É claro que nós não vamos aceitar todos como veracidade, mas você tem que lembrar que muitos desses livros contam as tradições, a história, os costumes, e isso é muito importante, mesmo que não tenha sido uma revelação inspirada pelo Espírito Santo, como foi as palavras de Jesus ali escritas, mas nós temos ali verdades nesses livros, alguns, poucos, não todos, uma minoria de livros apócrifos. Existem livros da Bíblia que não eram para estar na Bíblia. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele não estava até certo tempo. E depois reconheceu-se a necessidade de estar ali. Muitos não queriam que ele estivesse ali, tanto por não acreditar na sua inspiração divina, quanto por achar confuso e complicado e poderia confundir a cabeça do povo. Até mesmo na Reforma Protestante, havia-se a questão de tirar o livro de Apocalipse da Escritura. Assim como o livro de Tiago, como alguns outros livros, por motivos diferentes. Mas muitos livros dos que estão hoje na Escritura, na Bíblia, correram sério risco de não estar. E até certo ponto não estavam. E depois foram acrescentados. Então, você julgaria por esse critério? Se foi montada a Bíblia sem esses livros, eles não deveriam estar na Bíblia? Depois é que foi colocado? Então é muito subjetivo. A gente não pode dizer explicitamente hoje o que deveria estar, o que não está, porque muitos livros do passado eram aceitos por igrejas. E nós sabemos que existem cartas de Paulo, até de outros, que não estão nas Escrituras porque se perderam, ou sabe-se lá onde estão, se foram escondidas. Mas, enfim, esse tema é um outro tema muito complicado, e eu falo sobre isso num vídeo que eu tenho aí sobre a confiabilidade das Escrituras. É um vídeo bem sucinto, acho que ele não chega a 10 minutos, mas ele tem um arcabouço bem interessante de explicação sobre isso. Bom, feitiço. O que é que eu penso sobre o feitiço? Existe? Ele é real? Ele nos atinge? Quais os seus graus? Quem tem essa legalidade? Bom, existe. Existe essa, vamos dizer assim, essa magia dominada por Satanás e seus servos. Ela não é efetiva, não se pode controlar, não se pode dominar, tudo está sob o controle de Deus. Nem o diabo pode agir quando ele quiser, da maneira que ele quer, com a potência que ele quer. Ele nos atinge? Depende. Depende se você realmente é de Deus ou não. Porque nós já temos inúmeras promessas e Deus não é mentiroso. O feitiço ele não pode atingir, porque quem é de Deus, o maligno não toca. Pois como diz o livro de Números, capítulo 23, verso 23, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. O anjo do Senhor também acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós temos que lembrar de tudo isso. Então, tem pessoas supersticiosas, até mesmo dentro do cristianismo, e tenho minhas dúvidas se são cristãs, mas, enfim, acreditam em cores, em números, em coisas como se uns fossem benignos, outros malignos. Por exemplo,
A cor preta, cor vermelha, muitas pessoas que se dizem cristãs não usam por medo, como se elas fossem representar uma coisa negativa, mas você tem que lembrar que quem criou os números, quem criou as cores, quem criou as plantas, as matérias, tudo foi Deus. Então você tem que parar de ter medo de determinadas coisas que foram adaptadas pelo homem. Muitos na Escritura, o apóstolo Paulo falava que se abstinham de certos alimentos, de certas coisas que foram criadas por Deus, de bebidas. Tudo foi criado por Deus. Você não deve temer a nada espiritual, material. Por que é que Jesus disse: temei antes aquele que pode tanto matar o corpo quanto lançar a sua alma no Hades? Você tem que lembrar de alguns aspectos, e eu falo sobre isso em alguns vídeos, dá uma olhada lá. Sobre a marca da besta, muitos até hoje relutam sobre ser um chip. Pessoal, a marca da besta não é chip. A marca da besta é o contrário da marca de Deus. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, mas eu vou resumir. Deus só tem marca em um lugar. Você percebe no livro de Apocalipse. O selo de Deus que o anjo está colocando, está selando os escolhidos de Deus, é só em um lugar. É na fronte. Por que é na fronte? Porque representa os pensamentos, as convicções, as certezas, a minha fé, o meu intelecto. Então, você só pode ser selado por Deus, pertencer a Deus, se você tiver fé, crer, acreditar, seu intelecto estiver voltado para Deus. Mas a marca de Satanás, a marca da besta, a marca do diabo, ela pode ser tanto na fronte quanto na destra. Por quê? Porque tem pessoas que vão aceitar o sistema da besta, a marca da besta, por convicção, por crer na besta, por crer no diabo, mesmo que indiretamente, secretamente. Mas vai ter aqueles que vão aceitar por conveniência. Eles não vão crer. Eu não acredito nessa filosofia aí que vocês estão espalhando. Eu não acredito, eu não apoio, não confio. Mas eu preciso comprar e vender. Eu preciso movimentar meus negócios. Eu não quero ser preso, eu não quero morrer, eu não quero isso. Então, me dê. Eu vou aceitar. Não aqui, mas aqui. Não por confiança, por fé, por convicção, mas por conveniência. E são esses que vão aceitar na mão, na destra. Então hoje nós vamos ficar por aqui e em breve eu trarei mais respostas aos seus questionamentos e um novo vídeo escatológico em vídeos futuros. Tchau, tchau. Até logo. Fiquem com Deus.